Meus irmãos e minhas irmãs, 12º domingo do tempo comum. Último domingo do primeiro semestre, né? Domingo que vem já estaremos no mês de julho e já teremos passado aí da metade do ano. O tempo passa. E a palavra de Deus hoje vem para iluminar o nosso entendimento e fortalecer a nossa fé. A segunda leitura que nós ouvimos é tirada da carta de São Paulo aos Romanos. Essa leitura é uma leitura que nós dizemos na igreja querigmática. É uma leitura que compõe o primeiro anúncio, o anúncio fundamental da fé cristã. O núcleo fundamental da nossa fé, que é Jesus Cristo. É Jesus o centro da nossa fé, o Filho de Deus, que sem deixar de ser Deus, se fez homem e veio, morreu por nós para nos salvar e voltou para o Pai e deixou a sua igreja para ser no mundo o instrumento de levar a salvação à humanidade. E esse Jesus um dia voltará para fazer novos céus e nova terra. São Paulo então vai dizer, a origem do mal é um mistério, mas a nossa fé, ela vai então jogar luzes sobre esse mistério da iniquidade, quando vai apontar o pecado. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. Veja que tantos anos se passaram, o ser humano em muitas coisas progrediu, avanços na ciência, no conhecimento, em vários ramos científicos. Com certeza, muitos progressos. Por exemplo, a inteligência para hoje a gente ter vacinas para as doenças. Isso é uma maravilha, que a gente não tem noção de como era antigamente. Idade Média, as pestes que varreram a metade quase da população europeia. Mas em meio a tudo isso, o homem não encontrou solução para a morte. A morte continua sendo este grande inimigo da humanidade. Claro que hoje em dia até se tenta prolongar um pouco o tempo de vida, mas que uma hora ela chega para todos nós, mais dia, menos dia. E a palavra de Deus então nos ensina qual a origem da morte, porque o homem não foi criado para morrer. A condição de Adão e Eva, eles não morreriam. É uma condição que na teologia se chama préternatural. Mas com o pecado eles perderam esta condição. E com isso entra a morte. A morte passou para todos os homens, não somente para os nossos primeiros pais. E aqui alguém já pode dizer, padre, mas você ainda acredita nessa historinha de Adão e Eva? Não, acredite na teoria que você quiser, mas que houve um momento dado na evolução da espécie em que o homem passou de um ser irracional para um ser que tem consciência de si mesmo. Isso existiu. E essa mudança de chave, para nós é muito claro que é uma intervenção divina, não foi um processo natural. Deus colocou a mão ali, e de agora em diante é homem, é ser humano. E é a partir desse momento que o homem, consciente de si, com a liberdade, o livre-arbítrio, é capaz de escolher
entre o bem e o mal. O que os outros animais não são capazes. Um cachorrinho não é capaz de escolher entre o bem e o mal. Ele é capaz de fazer aquilo que o instinto dele pede, ele vai lá e faz. Se é morder alguém na rua, ele não tem a moralidade para entender isso. O ser humano tem. Por isso ele é capaz de escolher entre bens menores e bens maiores. Ele é capaz de se sacrificar, de abrir mão, de renunciar, de sofrer por um bem maior, por um amor. Isso só o ser humano tem. Mas, com a queda, com o pecado, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, todos herdam esta condição. Mas a transgressão de um só, se ela levou uma multidão à morte, de modo bem superior, a graça de Deus, o dom gratuito foi concedido também a todos os homens, através de quem? De Jesus Cristo. Em Jesus nos são derramadas graças infinitamente superiores. Então, com Jesus, meus irmãos, o novo Adão, como nós dizemos, não foi restaurada a condição original. A condição foi elevada a um patamar muito mais superior, a dignidade de sermos filhos de Deus. E aqui está a grande bênção, o grande dom para todos nós. E é em Jesus Cristo que nós herdamos, adquirimos, tomamos posse disso. Claro, na cruz, a oferta é dada a todos. Agora, o aceitar ou não e viver isso na sua vida é cada um no individual, no particular. Aceitar essa salvação e esse caminho que Jesus veio nos oferecer. O evangelho que hoje nos é dado, Jesus insiste muito na questão do medo. Hoje, o medo é uma realidade inerente à nossa natureza humana. E o medo em si, ele é neutro, ele não é bom nem ruim. Porque o ser humano, ele precisa do medo muitas vezes para se defender, muitas vezes para combater, né? O medo, então, é uma força que vem, até biologicamente, ele vai nos provocar reações de resposta, seja de fuga ou de enfrentamento. Mas, se tem uma coisa que Jesus no Evangelho insistiu a todo instante é: não tenhais medo. Não se entregue ao medo. Não deixe que o medo te domine. Não deixe que o medo te escravize. E aí Jesus vai dar exemplos de medos. E ele começa falando aqui, claro, é um contexto da perseguição já dos cristãos nos primeiros séculos, onde Jesus vai dizer: não tenhais medo dos homens, daqueles que perseguiam a fé cristã, daqueles que perseguiam os cristãos. Os cristãos eram mortos em praça pública, pelo simples fato de serem cristãos, ou renunciavam à fé, ou morriam. Cristãos foram levados à praça pública, ao Coliseu em Roma, para serem devorados pelas feras. E isso servia de entretenimento para o povo, para a sociedade. E é para essas pessoas, claro, em primeiro lugar, que Jesus está dizendo: não tenhais medo daqueles que podem matar o vosso corpo, mas eles não podem matar a vossa alma. Mas podemos dizer também hoje para nós, que esta palavra de Jesus: não tenhais medo, porque hoje ser cristão também está sendo um grande desafio.
Ser cristão de verdade, dizer, eu vou viver a fé, eu vou viver os valores do Evangelho. Prepara para a briga, prepara para a perseguição, prepara para, nos ambientes que você vai chegar, as pessoas te olhar e fazer carinha e dar risadinha e ridicularizar. Está cada vez mais comum isso. Então talvez aqui entre nós não seja ainda a perseguição sangrenta, que em muitos lugares já é, mas seja velada ou explícita, sim, nós vivemos esses tempos. E infelizmente muitos cristãos, para não criar caso, para não, também não posso ser tão radical assim. Você vai cedendo nos seus valores, você vai cedendo nos seus comportamentos, você vai cedendo nas suas ideias, nas suas opções. E Jesus está dizendo, não, seja fiel. Seja fiel. É o final do evangelho de hoje. O que você prefere? A aprovação dos homens e virar as costas para Deus? Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É pesado isso. É forte isso. Quanta gente hoje negando a Deus por conveniência, por comodismo. Então, meus irmãos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. A nossa vida aqui é um estralo de dedos, é um piscar de olhos, a gente se apega tanto, a gente cria tantas ilusões com esse mundo. Mas vai passar. E o que está em jogo é muito maior, é muito mais além, por quê? Porque é eterno. Você já parou para pensar nisso? Tem peso de eternidade a tua vida depois desse mundo. E às vezes a gente não cai a ficha. E aí queremos viver somente para este mundo. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Sim, as pessoas não gostam de falar nessa palavra, mas existe. É um dado da revelação e Jesus não iria mentir para nós. Portanto, meus irmãos, não queiramos viver essa realidade. Jesus termina o evangelho de hoje ainda falando do medo, mas de maneira positiva, no sentido da confiança, para dizer, você está nas minhas mãos. Nada que acontece na tua vida está indiferente aos meus olhos, ao meu coração. Um passarinho que cai, Jesus está dizendo, não cai sem a permissão de Deus. Vocês valem muito mais que os pássaros. Todos os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Quem tem, cabelo, vamos dizer assim. Mas, claro que aqui é um jogo de palavras, para dizer o quê? Que Ele nos conhece, e que Ele tem cuidado de nós. Mesmo em meio aos momentos que passamos, que nós não aceitamos, que nós não compreendemos, que nós ficamos ali, mas por que Deus permitiu isso na minha vida? Um dia nós entenderemos. Talvez não é o momento, mas todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Se é uma purificação, se é uma penitência, se é algo que vai me levar a uma condição que hoje eu não estou enxergando, mas que somente se eu passasse por isso, eu chegaria lá, e uma coisa boa, mas no momento essas realidades estão invisíveis aos nossos olhos.
Mas Deus é Deus, Ele conhece. Por isso, dê-se essa chance de confiar em Deus. Dê-se essa oportunidade de acreditar que Ele é teu Pai. E o Pai quer o melhor para os seus filhos. Isso não significa ausência de sofrimentos, porque o Filho unigênito dele foi o que mais sofreu. Mas desse sofrimento, Ele gerou vida e salvação para a humanidade. Nenhum sofrimento é em vão. Nenhum sofrimento é inútil. Então entregue o seu sofrimento ao Senhor. Una o seu sofrimento aos de Cristo na cruz. E esse sofrimento, em algum instante, se transformará em bênção, em salvação. Para você, para os teus, ou para alguém desta humanidade que precise.